Boa noite, queridos. Que a luz do Mestre Jesus e o seu amor incomparável possa aquecer os nossos corações e as nossas mentes, nesses instantes de reflexão sobre os seus ensinamentos, através do que foi escrito pelos evangelistas, né? Então, que esse amor possa chegar bem próximo de nós e nos unir nesse instante, na sintonia do amor universal. Hoje, então, vamos pensar um pouquinho, analisar mais profundamente esse tema que está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala da indissolubilidade do casamento, ou não separei o que Deus juntou. Que é claro, apesar de diversas interpretações contrárias, até às vezes, que Jesus fala das leis universais do amor, das leis de Deus, quando ele nos coloca tantas verdades. Mas antes de adentrar ao texto do evangelista, Mateus, no capítulo 19, e 3 a 9, eu vou lembrar um pouquinho de uma lenda dos índios Sius norte-americanos, para que a gente possa entender já na prática o que Jesus queria colocar naquele texto, né? Naqueles ensinamentos ele colocou. Bem, conta a lenda que certo dia, Touro Bravo e Nuvem Azul chegaram de mão dadas à tenda do velho feiticeiro da tribo. Apaixonados, pediram ao feiticeiro que lhes desse algum conselho de como eles poderiam permanecer para sempre naquele estado de bem-estar, de amor, de felicidade, porque eles queriam se casar e ficar assim para sempre. O velho feiticeiro, olhando para os dois, pensou demoradamente e disse: tem sim algo que vocês possam fazer para que isso se perpetue. Mas é um pouco sacrificoso, é difícil. Ah, mas eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Então, o velho feiticeiro olhou para eles, né, o velho índio sábio, disse: você, Touro Bravo, vai para o lado norte buscar naquelas montanhas uma águia dourada, muito bonita, é um exemplar raro, mas você precisa trazer ela para que vocês possam, ao contato com ela, fazer então esses propósitos e terem a lição que vocês precisam. Olhou para a nuvem azul e disse: você vai para o lado sul, mas próximo também, e vai encontrar o falcão. O falcão que ronda aquele território, que também é uma ave rara, traga para nós. Vocês precisam trazer agora para a tribo esses 2 exemplares. E eles foram muito felizes, porque eles iam realizar algo que lhes prometeria um grande ensinamento para que eles pudessem viver felizes assim. Trouxeram as 2 aves e ele, o feiticeiro, quando chegou às aves, pediu que amarrassem as 2 livres, mas uma a outra, um fio que segurasse as 2. No primeiro momento, os animais ficaram muito bem juntos, felizes, mas logo em seguida eles quiseram ir mais longe e não puderam sair. Não tinham como sair daquilo. De tal forma que mesmo que eles quisessem ficar juntos, e eles também queriam voltar para a natureza, saírem mais longe, começaram a se ferir e se voltaram um ao outro. Começaram a brigar. Brigaram que estavam quase se matando, quando o feiticeiro mandou separar as aves. E aí trouxe àqueles jovens os ensinamentos que tudo que ficar junto por amor
respeitando as leis da natureza, vai permanecer junto. E essa história nós vamos lembrar agora, então, vendo o que Jesus quis nos ensinar naquela mensagem. E antes de entrar nela, ainda gostaria de lembrar mais uma coisa sobre esse tema. Imutável só há o que vem de Deus. As leis de Deus são imutáveis, o resto é variável. Tudo que é obra do homem está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os lugares. Já as leis humanas mudam, segundo os tempos, os lugares, os progressos da inteligência de cada povo. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, para que haja continuidade no planeta. Mas as condições que regulam as uniões humanas são diferentes uma das outras. Não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde sejam absolutamente idênticas as leis com relação às uniões. E nenhum também onde não tenha acontecido mudanças com o decorrer do tempo. Daí resulta que, se tratando de lei civil, o que é legítimo num país, em uma determinada época, não é para o outro. O que é normal para um país pode ser adultério ou outras coisas no outro. Há países que um ser pode ter 3, 4 esposas, poligamia, mas há os monogâmicos que aceitam só um casal. Porque a lei civil tem por fim regulamentar os interesses das famílias. Interesses que variam segundo os costumes e as necessidades de cada local, de cada povo. Assim é, por exemplo, que em certos países, casamento religioso é o único e vale sempre. Em outros é necessário, além dele, um casamento civil. Outros só o casamento civil. E o Brasil teve essas escolhas. Nós tivemos um tempo que era só o casamento religioso, porque o Brasil foi comandado no seu princípio por uma bula papal e era vinculado às leis religiosas do século XV, XVI, que a geopolítica era a religião, né? Eram os papas que comandavam. Depois passou a ter os casamentos civis. Hoje, só o civil chega. Hoje se respeita também as uniões estáveis. Então, são costumes que mudaram no nosso país e que mudam em todos os países. Mas os fariseus, na época do Cristo, como sempre, gostavam de tentar o Cristo, para ver se ele ia se contradizer. Dessa feita, lhe perguntaram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem e o que Deus juntou. Então, o que Jesus estava falando aqui? Da procriação universal, que é uma necessidade. E ela tem que vir desses dois elementos. Homem, de um homem e de uma mulher. E fala também que eles conheciam esses princípios. Depois eles vão lhe tentar com outra pergunta, mas ainda entendendo que Jesus, na profundidade, queria mostrar aqui, era que, na união dos sexos, a par da lei divina e material, porque é junto, tá? Comum a todos os seres vivos,
Há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos de alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar e a fazê-los progredir. Então, é desta lei imutável do amor que Jesus está falando. Esta lei que é indissolúvel. Mas nós, as nossas uniões, como as daquele tempo e as do tempo de Moisés, Jesus vai se referir a elas também, eram leis humanas, instituições que serviam para regulamentar os povos, as relações entre as pessoas e principalmente as famílias. Então, nas condições ordinárias do casamento, nem sempre a lei de amor é considerada. No passado e nem hoje, mas no passado ela era mais desconsiderada ainda. Nem sempre se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro. A mais das vezes, essa afeição é rompida, porque não é da satisfação do coração, e sim é do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, tem muitos interesses, tá? Porque tem muitos interesses, né? Dinheiros, convivências. Tá? Hoje as pessoas não têm mais aquela vontade ou não aguentam ficar sozinhas. Às vezes é só para sair da solidão, mas já é um interesse. Outras vezes é para ter um filho. Depois que esse filho chega, acabou o interesse. Outras vezes é para se manter em determinado país, em determinado local, por dinheiro, por conveniências mesmo, de todos os nativos. Então, essas são as leis dos homens, e que acabam se dissolvendo muitas vezes, porque não estão de acordo com a lei do amor. Nem a lei civil, nem os compromissos que ela traz, faz com que se possa suprimir a lei do amor. Senão as uniões não resistem. E a consequência das uniões só pela lei civil e pelos compromissos que ela traz são trágicas às vezes. Né? São realizadas à força. E aí, então, nós temos como resultado as uniões infelizes, que acabam, às vezes, até criminosas, né? Ou em violência. Essas desgraças todas que nós encontramos aí poderiam ser evitadas se nós estabelecêssemos as condições do matrimônio nas leis de Deus, na lei do amor. E no entanto, no passado e nem hoje, as leis do amor, embora na maioria dos nossos consórcios ela esteja realmente presente, ela não é uma unanimidade. E quando ela é, então há um respeito ao momento evolutivo de cada um, a verdade de cada um, e aí pode ser duradoura. E há uma necessidade muito grande que nós possamos nos unir, porque os espíritos, como nós, precisam reencarnar, e nós também precisaremos. E esse é o móvel. Então é preciso que as uniões possam pensar nessas leis universais do amor para serem duradouras. Ao dizer Deus, não separeis senão uma só carne, e quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não às leis mutáveis dos homens.
Mas aí no Evangelho segundo o Espiritismo ainda há um outro questionamento diante disso. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á devolver aos casamentos segundo a natureza? Né? Ou dissolver, para que a gente entenda melhor? E a resposta lá vem nos dizer que não, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências de cada civilização. Por isso é útil, é necessária, é variável, porque senão cada um faria do seu jeito, da sua forma, e a sociedade estaria destroçada. Né? Porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ele seja um corolário da lei de Deus. Buscar a vivência da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem ainda vivazes, porque a gente encontra bastante, né, já perderam muito o seu predomínio no seio dos povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contrárias, com vista unicamente a interesses materiais. E esses preconceitos, que ainda atrapalham as uniões na lei de Deus, são tais como preconceitos de cor, de raça, que até hoje ainda são obstáculos para essas uniões. No passado, ainda tinha aquelas uniões que eram encomendadas, eram já, antes da criança nascer, já eram estabelecidas, ou mesmo na criança pequena. Ainda tem países que têm essas leis. Nós temos países muçulmanos que ainda são regulamentados com isso. As crianças são casadas ainda infantil, sem conhecer, né, na fase infantil, sem conhecer e sem saber de muitas coisas. E é desses casamentos que Jesus falava que podem ser, sim, dissolvidos. Mas os que não têm essa prerrogativa, sim, serão aqueles que serão permanentes, que poderão durar muito mais. Bem, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral? Se encadear um ao outro, né? Se atar um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Por quê? Quando aquela união não serve mais e outra for melhor, não é a lei que vai fazer com que eles permaneçam fiéis. Podem permanecer juntos em alguns momentos, mas haverá um terceiro. Então, as uniões irregulares são maiores. Mas por que então retrucaram eles? Voltando agora para a parábola, ou para a mensagem que Mateus deixou, que Jesus ensinou. Então, eles retrucaram de novo com Jesus. Mas como? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da natureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete suicídio. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Comete adultério, desculpe, eu disse errado antes, né? O que Jesus quer dizer aqui? Na época de Moisés, as leis eram muito duras e a própria civilização era muito endurecida. Então, quando o homem queria despedir uma mulher,
Moisés permitiu porque ele despediria de qualquer jeito. Ele matava, ele fazia qualquer coisa. Então, que ele pudesse fazer isso a fim de que não cometesse algo pior. Tá? Mas o que era muito, muito forte, até na época de Jesus, era o adultério. As adúlteras eram lapidadas, mas só elas, né? O homem com quem ela cometeu o ato nem se conhecia. Tá? Então, preconceitos e uma série de coisas que teriam que ser, com o tempo, absolvidos, diluídos. Graças a Deus, hoje não se tem muito isso. Mas, naquele momento, haveria de amenizar a fúria daquelas criaturas que faziam a sua vontade. Tal como Moisés disse, quando lhe tirarem alguma coisa, você também pode ir lá retirar o seu jumento, as suas posses. Porque qualquer coisa que fizesse errado, eles iam lá e tiravam muito mais do que aquilo do qual foram roubados. Então, haveria de ter algo que pudesse segurar um pouco isso. E assim que a humanidade progrediu. Jesus vai trazer a lei do amor, que é além de tudo isso. Tá? Então, e aí nesse nosso capítulo ainda tem um pequeno texto sobre o divórcio, que é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado. De fato, né? Não é contrário à lei de Deus. Pois é uma reforma para o que os homens fizeram. Tá? E tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada, porque onde a lei divina do amor, não tem divórcio e não tem adultério. Tá? Então, quando outras práticas estiverem envolvidas nas uniões, interesses materiais, quando não se atender à lei do amor, nós vamos precisar ter essas situações, né? Então, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo mútua afeição, o motivo único do casamento, a separação, podia tornar-se necessário. Mas ele acrescentou, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca, e não sobre a vaidade ou sobre a ambição, não davam motivo ao repúdio. Então, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe o homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquele tempo. A lei mosaica prescrevia lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomia decorrente da proibição de um novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. E a gente sabe que houve países que trocaram a religião oficial por causa disso. A Inglaterra passou para o anglicanismo porque o rei não conseguiu que o Papa permitisse que ele tivesse outra esposa. Então, infelizmente, é a lei dos homens que isso recorre, que fazem com que aconteça, porque, segundo Jesus, chegará o tempo em que a lei do amor reinará em nossos corações e nas nossas uniões de tal forma que elas serão, sim, indissolúveis. Esses textos, com relação a esse capítulo, que é tão pequenininho realmente, mas é tão profundo, nós podemos ampliá-lo em outras obras da codificação para entendermos melhor a profundidade dessas palavras do Cristo. Entre eles está o Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, no capítulo 5, no item 3, a lei de reprodução, que fala do casamento e do celibato, e a importância disso para o progresso da humanidade.
Ainda no Livro dos Espíritos, na quarta parte, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, nós temos outro item que fala das uniões antipáticas. E daí vai trazer uma associação com as nossas experiências em outras encarnações, em outros momentos, que, para corrigi-las, estamos hoje, não forçados, mas deliberados por nós mesmos a contrairmos algumas uniões que não são tão prazerosas, mas são necessárias. A Revista Espírita de 1862, em julho, fala do estudo moral das uniões, com o título Duplo Suicídio por Amor e Dever. Muito interessante, são coisas que eu gosto de passar, porque eu sei que aqueles que estão aí têm condições de ver e também gostam de ver essa pesquisa, esses outros momentos, né? Revista Espírita 1862, Ensinamentos e Dissertações Espíritas, União Simpática das Almas. Outro título. Então, que nós possamos buscar a entender profundamente isso para nortear melhor as nossas ações, o nosso entendimento com aqueles que nos consorciamos e aqueles que estão sobre a nossa orientação, como os filhos, os netos, alunos, enfim, todos aqueles que dependem do nosso comportamento como exemplo e do nosso pensamento, das nossas palavras como orientação, que possamos exortá-los ali, nas palavras do Cristo, porque essas têm todo um valor, né? E todo um peso moral e toda uma fidelidade com as leis de amor. Bem, queridos, vamos então, nesse momento, agradecer imensamente essa oportunidade e nos despedirmos com uma prece, para em outro momento nos reunirmos de novo com esse mesmo propósito. Então, convido todos para que possamos, mais uma vez, envolvermos o nosso pensamento, as energias de amor de Deus e de Jesus, para agradecer imensamente e pedir que possamos estar sempre assim, unidos com esse propósito de buscar o aprendizado e com a disposição de colocá-los em prática. Ilumine, Senhor, o nosso coração e nossa mente, e também daqueles que estão em sintonia conosco e que trespassam o nosso pensamento nesses instantes por alguma necessidade. Faça com que eles também despertem para as verdades do amor e que busquem as mensagens evangélicas para buscar ou nortear a sua vida. Nos mantenha nesse propósito, porque é aqui, Senhor, que vamos conseguir diminuir a quantidade de situações que já projetamos no mal. É aqui, através do exercício do amor e do aprendizado com Cristo, que vamos diminuir esse abismo de imperfeições que ainda temos, Senhor. E através do contato contigo, dos teus ensinamentos, nos sentimos assim, protegidos, amparados e amados. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.